gostaria de compartilhar um pouco com você sobre a gente viver protegido debaixo de uma ordem divina. Sabe, nós estamos num momento que a igreja não pode titubear, irmão. A igreja precisa se posicionar, amém? O problema do Brasil não é político, por isso que a política não pode resolver. O problema do Brasil não é econômico, por isso que a economia não pode resolver. O problema do Brasil é espiritual. Então só quem pode tocar nesse lugar é a igreja. Agora só quem pode levar a igreja para esse lugar é os líderes da igreja. Amém? Então nós precisamos entender algumas coisas. Assim como o amor ele requer provas, eu acredito que Deus não permite a gente passar por provas sem amor. A prova vem justamente para refinar o coração da gente, para refinar e deixar a gente mais parecido com Jesus, não é? Eu sempre falei para vocês aqui, estou falando o ano inteiro, 2021, 2022, que nós não temos lado, o nosso lado é o de cima, amém? O nosso lado é o de cima, porque a igreja continua sendo igreja, a igreja está na terra para fazer a diferença, né? Então nós precisamos entender esse lugar, nós precisamos de purificação para poder identificar aquilo que Deus está purificando, porque uma igreja que não entende uma movimentação divina, ela pode se tornar preconceituosa ou religiosa, por não entender como Deus está funcionando. E a gente acha que algumas coisas vão acontecer fora do padrão de Deus. Se acontecer fora do padrão de Deus, Deus não tem responsabilidade sobre isso. Amém? Deus ele tem um padrão para a criatura. Ele criou um padrão para a criatura. Ele deu uma ordem. E a ordem divina, ela ordena o movimento de Deus. Então tudo que está fora da ordem divina, não adianta. Você pode se esforçar, pode fazer o que você quiser, mas é injustiça, sempre teve injustiça. A igreja sempre foi vítima da injustiça e ela está aqui até hoje. Amém, irmãos? Então Mateus 28 diz assim, o versículo de número 16, Mateus 28, 16 diz assim, ó: os 11 discípulos partiram para Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. Quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Sempre tem alguns que duvidam, é normal, desde que a Bíblia, desde que você conhece as Escrituras, desde Gênesis, sempre tem alguém que duvida, e isso é normal. Quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Amém. É uma ordem, não é um conselho, não é uma sugestão. Jesus está dando uma ordem. Ele está dizendo: eu quero que vocês façam discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando a guardar todas as coisas. A pergunta é: que todas as coisas são essas? Todas as coisas que Deus disse. Todas as coisas que Deus disse, a igreja ela existe para lembrar o que Deus disse, não para criar uma palavra de Deus, não para criar uma voz para Deus, mas é para lembrar o povo o que Deus disse. O que Deus disse sobre o casamento, o que Deus disse sobre filhos, o que Deus disse sobre dinheiro, o que Deus disse sobre relacionamento, sobre pureza, sobre santificação, porque Deus disse tudo sobre tudo. Então o meu trabalho não é vir aqui me dar a minha opinião. Eu posso dar minha opinião política, eu posso dar a minha opinião, né,
acerca de alguma situação, eu posso dar minha opinião. O que é que o pastor acha? É a pergunta que mais tenho recebido nesses dias. Eu posso dar minha opinião pessoal, mas eu não posso vir aqui e fazer outra coisa que não seja repetir o Evangelho, porque o Evangelho é que forma discípulos, amém? Por isso nós não somos ministros de correntes filosóficas, não somos ministros de ideologias políticas, não somos ministros de costumes religiosos. Nós somos ministros daquilo que Deus disse sobre cada situação, sobre cada coisa. Deus disse alguma coisa, eu preciso estudar o que Deus disse. Então vamos estudar o que Deus disse. O que é que Deus disse sobre adoração? Vamos atrás disso. O que Deus disse sobre fazer a sua obra, sobre abrir uma igreja, sobre abrir uma empresa. Como Deus espera que eu me comporte como homem, como mulher, como jovem, como adolescente, como crianças, como ancião. Tem uma ordem divina para cada coisa. Então, a falta de entendimento, ela compromete a prática, amém, irmãos? Amém? Se eu não entender acerca de um assunto, na hora que eu for praticar ele, eu posso praticar de uma maneira errada, por não entender como Deus gostaria que fosse aquilo. Exemplo, Davi, quando trouxe a arca para Jerusalém, era a coisa certa a se fazer? Era, mas fez do jeito errado. Então é muito provável que, se a gente não entender o que Deus quer, nós vamos fazer a coisa certa do jeito errado. A coisa certa tem um jeito certo para se fazer, amém? Amém. Davi, você fez a coisa certa, mas fez do jeito errado, e por isso Uzá morreu no caminho. A coisa certa tem uma forma de conduzir, e Deus, Ele espera que eu esteja relacionado com Ele de uma forma que não tenha um problema com erro. O meu problema não é errar, pastor Misael. O meu problema é a intenção que eu pratiquei aquele erro. Porque não é o errar. Errar, todos nós erramos. Fazemos coisas erradas, pensamos coisas erradas, dissemos coisas erradas. Veja bem, onde é que você passa mais tempo da sua vida? O lugar que você passa mais tempo na sua vida é na sua cabeça. Então torne ela um lugar melhor, meu irmão. E muitas vezes a sua mente não está sincronizada com os seus sentimentos. Muitas vezes a sua mente não está sincronizada com a sua paixão. Esse côvado, né, que essa distância de 45 centímetros entre a mente e o coração, que é os dois órgãos que Deus mais protegeu, por isso que eles estão estruturados ao redor de ossos. Eles estão protegidos. Por quê? Porque precisa de uma simetria entre pensar em Deus, entre fazer o que Deus quer, entre sentir a presença de Deus. Por isso Paulo fala aos Colossenses capítulo 3, ele diz, olha, no versículo 2, pensai nas coisas que são do alto, porque os pensamentos é que dão início às suas ações. Tudo que você faz sem pensar, você pode fazer mal feito, a não ser que seja um sedativo de Deus. Deus ceda você para você não fazer conta, não pensar, porque senão você não faz. Mas tudo que eu faço sem pensar, eu posso fazer mal feito. Por quê, pastor? Porque eu estou desconectado com a vontade de Deus. E o que me esclarece, o que me clareia a vontade de Deus, irmãos, é o relacionamento com Deus. Então nós estamos em um momento que as pessoas agora... Ontem mesmo uma pessoa me ligou, me mandou e-mail, me mandou zap. Eles agora estão um ataque, né, na gente agora, porque a gente precisa ir para a rua. Pastor, dá uma palavra aí para as pessoas ir para a rua. Irmão, eu não forço nem as pessoas a ir para a igreja. Como é que eu vou forçar elas a ir para a rua, não é, Rodrigo? Porque nós queremos resolver tudo na força. E aí você não vai fazer nada, eu estou fazendo.
numa guerra, Josué vai para o campo, Moisés vai para o monte, Arão e Hur seguram os braços dele. Tem gente na rua manifestando, tem gente no quarto intercedendo, e tem gente no púlpito instruindo. Mas já viu que a gente desbandeia para uma coisa só? A gente segue movimentos, não segue a voz de Deus. E Deus não tem compromisso com tudo que está fora da sua voz. Nós seguimos o movimento. Eu não estou dizendo com isso que é a coisa errada a se fazer. Eu estou dizendo com isso que você precisa entender o que Deus quer que você faça. Amém, irmãos? A falta de entendimento compromete a prática. Se o propósito é discipular nações, para quê? Para que eles entendam e obedeçam o que o Senhor está ordenando. Agora eu vou dizer uma coisa para você: o que falta aqui é conversão dos homens. Por quê? Porque o velho homem, ele não consegue viver no ambiente que é onde Deus fala. O velho homem, ele não consegue viver. A velha criatura não consegue subsistir num ambiente onde Deus está falando. Porque o velho homem, ele quer provar que Deus precisa acreditar no que ele está fazendo. O velho homem acha que Deus tem que acreditar no que ele está fazendo. Então, irmãos, eu e você, como ministro do Senhor, nós temos uma proposta divina: ensinar os homens a guardar o que Deus está dizendo. A proposta da serpente não era tirar Adão do jardim. A serpente não entrou no jardim para tirar o homem dali. Ela entrou no jardim para tirar o homem da ordem de Deus, da palavra de Deus, da palavra divina. A serpente não trabalhou para tirar o homem do jardim. Ela trabalhou para tirar o homem da ordem. Por isso que quando o homem saiu da ordem de Deus, ele teve que sair do jardim. Porque para ficar no jardim você tem que obedecer o que Deus está dizendo. Você só vive num ambiente seguro. O ambiente mais seguro do cristão é viver debaixo daquilo que Deus disse. Esse é o ambiente mais seguro para você. Amém? Porque se o homem sai da ordem divina, ele não pode viver no lugar em Deus. Porque para viver no lugar em Deus, eu e você temos que obedecer. Aleluia! Esse é o trabalho da igreja. Esse é o trabalho de Jesus. Me entenda com o seu espírito, por favor. Dê uma voz de comando à sua alma, diz para ela aquietar-se, e me entenda no seu espírito. Depois, se a alma pode celebrar. Então, se nós vivermos em Cristo, se eu vivo com Cristo, se eu ando com Cristo, o mundo não me atrapalha. É eu que atrapalho o mundo. Mas a gente vai se movendo por circunstâncias. Parece que tudo conspira contra a igreja, pastor. Mas nunca falaram para você que conspira mesmo? Tudo no mundo conspira contra a igreja, irmãos. Não adianta eu estar nas ruas com uma bandeira nas costas, dizendo: família, pátria, Deus. Se eu não sirvo a Deus, e se eu não cuido nem da minha família, eu não tenho legalidade para me manifestar. Eu só estou querendo um lugar seguro para minha igreja não ser perseguida. Se eu sonego impostos, eu não tenho legalidade para gritar justiça. Então o problema do Brasil não é político, amigo, é espiritual. Porque se em Sodoma tivesse uma igreja com 10 justos, a cidade seria preservada por amor aos 10, e eles não precisariam nem se manifestar. Porque o justo, ele não se manifesta, é Deus que se manifesta por causa dele.
Você está me entendendo, Brasil? Você está compreendendo o teor dessa palavra? Eu não estou, por favor, entenda, eu não estou me levantando contra práticas. Eu estou dizendo que a prática, ela só tem legalidade se ela estiver firmada em algum lugar justo e concreto. Porque se eu falo da pauta de família, eu tenho que primeiro cuidar da minha. Se eu não pago as minhas contas, eu não posso pegar um microfone para fazer oferta na igreja. Você está me entendendo, Brasil? É fácil de resolver isso. É só se arrepender e dizer: Deus, eu me importo sim com tudo isso, mas primeiro eu vou cuidar da minha casa, eu vou cavar um poço aqui dentro onde eu estou, e eu vou mudar de vida. Senhor, eu quero fazer isso. Deus só vai usar você para pregar onde você já foi pregado. Deus, irmãos, Ele não se move por movimentos. Um dia Hófni e Finéias levaram a arca para a rua. E foram para a guerra. E quando os filisteus olharam, disseram: meu Deus, é o povo de Deus. E eles estão com a arca, tocaram trombeta. E meu Deus, foi tremor, irmão. Foi forte. Daqui a pouco um filisteu amarelinho lá olhou e disse: ei, é fake, é fake. Mas eles estão com a arca, eles estão com os sacerdotes, eles tocaram a trombeta. Olha a multidão que eles estão. Mas Deus não está com eles. Sabe o que Moisés disse em Êxodo 32:16? Quando Deus disse: eu não vou com vocês, eu vou enviar um anjo. Sabe o que Moisés disse? Moisés disse assim: Senhor, não é por estares conosco que somos diferentes de todas as outras nações. Senhor, não é por estares conosco que as outras nações têm medo da gente. Não é pelo Senhor estar conosco. O Senhor disse: eu vou enviar um anjo. Eu disse: não, Senhor, é porque o Senhor está conosco que nós somos diferentes de todos os povos da terra. Nós somos diferentes de todos os povos da terra porque Deus está conosco. Sabe o que é que faz você diferente do outro? Não é porque você saiu da igreja católica e veio para a evangélica. Não é porque você fazia coisa errada e agora está procurando fazer tudo certinho. Não, é se Deus está aí ou se Deus não está aí. É isso que faz a diferença de um povo e de uma nação. É isso que faz a diferença. É se Deus está conosco ou não está. Não adianta ter teologia, não adianta ter ambiente confortável, não adianta ter luz, câmera, ação. A presença de Deus, cara, se ela não estiver com você, já era. Amém? Amém? Então, se você anda com Deus, o mundo não te atrapalha. É você que vai atrapalhar o mundo. Você vai ser um incômodo. Um incômodo. Quando Acabe encontrou Elias, ele disse: és tu o perturbador de Israel? Ele diz: é nós que perturbamos mesmo. O cara sozinho meteu fogo em Israel. O cara sozinho derrubou a falsa religião. O cara sozinho trouxe o fogo de volta para a nação. O cara sozinho, a chuva voltou para o plantio da terra. Sozinho ele mudou a cultura de uma nação. Por quê? Porque obedeceu a Deus. Te esconde, te mostra, te esconde. Você está me entendendo, Brasil? Nós estamos com a faca e com o queijo na mão. Nós estamos à porta de um avivamento. Nós só estamos batendo na porta errada. O quartel-general que você precisa bater é outro.
O general que você precisa acionar é outro. Você precisa entender, Brasil. Vamos para as ruas, ok? Vamos. Nós gostamos da festa. Mas por favor, entenda. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Inútil vos será acordar de manhã, comer pão de dores, porque é o Senhor que dá aos seus amados o sono, ou seja, o descanso. Vou, Senhor, contra eles? Não. Lembra de Davi? 2 Samuel capítulo 5, versículo 17. Davi acorda de manhã, vai no vale de Refaim ou Refedim, Taraim. Está aí na Bíblia. E Davi vai lá, ele vê os filisteus, ele vai consultar o Senhor, diz: Senhor, ataca os filisteus. O Senhor diz: ataca, e eu vou entregar os filisteus nas tuas mãos. Está aqui. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo, Davi desceu. Eles subiram para pegar Davi, Davi desceu. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E aí vai. É Refaim, viu? Davi diz: ataca os filisteus. O Senhor disse: ataca, porque você vai vencê-los. E Davi foi, atacou os filisteus, destruiu. A metade correu, a outra parte ele ganhou. Voltou, trouxe os despojos para o acampamento. No outro dia ele levanta, olha lá, está todos os filisteus lá de novo. Os que sobraram estavam lá. Davi não se firmou na vitória de ontem. A Bíblia diz que ele consultou novamente o Senhor e disse assim: vou contra eles, Senhor. O Senhor diz: não, agora não, agora está fácil. Como é que é? Não, está muito fácil. Agora você vai ficar escondido atrás das copas das amoreiras. E fica aí. Quando tu ouvir um estrondo de carros e cavalos, tu sai, porque é o Senhor que vai na tua frente. E a Bíblia diz que naquele dia Davi destruiu os filisteus até os consumir, porque fez tudo como ordenara o Senhor. Ele não se firmou na oração de ontem. Ontem ele orou e foi. Hoje tinha menos pessoas, era mais segura a vitória. E Deus disse: não, agora você não vai, agora quem vai sou eu. Você precisa entender, irmãos. Parece que Deus gosta de complicar. Quando está difícil é que é para a gente ir. Quando está fácil é para a gente ficar. Sabe por quê? Porque quando está muito fácil, a gente não dá glória para quem merece. A gente se firma nos nossos estímulos. A gente se firma na nossa capacidade. Amém? Você nasceu para atrapalhar o mundo. Sabe por que o mundo se rebela contra o homem? Porque o homem se rebelou contra Deus. Um homem que anda com Deus, o mundo não se rebela contra ele. Um homem que anda com Deus, o vento para quando ele fala. Agora você pode dar aleluia se quiser também, tá? Só para... E o mundo está esperando que a gente se manifeste. O mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então, antes de orar por alguma coisa, nós precisamos perguntar: Senhor, qual a sua vontade acerca disso? O que o Senhor deseja sobre tudo isso? E se prepare, porque na maioria das vezes você não vai gostar do que ouve. O mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Se os filhos viverem na ordem de Deus, o mundo se sujeitará ao homem. Nós vivemos num lugar, irmãos, num ambiente que não tem justiça, meu amigo. Esquece. Alguém gritou: mas a justiça é cega. Não, ela só é paga para não ver. A justiça não é cega, ela é paga para não ver. Agora existe uma justiça divina, que essa justiça, irmão, ninguém consegue pará-la. Uma hora o boleto chega. Uma hora vai chegar o boleto, meu filho. Então é nessa justiça. Nós não devemos ser, mês passado eu preguei isso aqui, nós não devemos estar firmados na justiça dos homens. O homem é mau, irmãos.
Existe uma justiça divina que não falha, que não falha. Aí quando Deus não faz as coisas como a gente quer, a gente começa a liberar palavras, começa a amaldiçoar o outro lado, começa a amaldiçoar tudo aquilo que se levanta contra a igreja. E muitas vezes o que se levanta contra a igreja é usado por Deus para purificar a igreja, e a gente começa a amaldiçoar tudo. É o peixe que morre pela boca. Deixa eu te fazer uma pergunta de cristão para cristão: se você pudesse comer as suas próprias palavras, a sua alma seria nutrida ou envenenada? Se Deus servisse para você um prato com as suas próprias palavras e diz: come, Luiz, aí eu digo: eu não como essas coisas imundas. Ele diz: pois é, foi você que falou. Nós temos dificuldade de entender quando Deus quer purificar algo. Quando Deus quer purificar algo, o fogo aumenta, irmãos. Quando Deus quer purificar algo, a temperatura é elevada. E muitas vezes nós não estamos entendendo. A gente quer resolver. Não, irmãos, não vai resolver nunca. Olha para 2018, pega um mapa político da América Latina em 2018, você vai ver tudo azul, só 2 nações em vermelho. Pega agora o mapa político da América Latina em 2022, tudo vermelho, só 2 nações em azul. Porque o homem joga para cá, e daqui a pouco não dá certo, ele joga para lá. Daqui a pouco não dá certo, ele joga para cá. Por isso que Jesus tem um caminho para a igreja. Jesus tem um caminho. Eu não estou falando com isso que você não pode ter as suas escolhas políticas. Por favor, irmãos, eu sou um cara que eu quero o melhor para minha família, o melhor para minha casa, o melhor para minhas finanças, o melhor para minha empresa. Eu quero o melhor para tudo, mas sabe onde é que está o melhor para tudo? O melhor para tudo está em Deus. Deus é o fundamento correto disso tudo que Ele colocou nas minhas mãos. Amém, irmãos? Amém. E se Deus fizer, ninguém pode desfazer, irmãos. Se o Senhor guardar a casa, pronto, já era. Se o Senhor edificar, já era. Acabou, irmãos. Não tem como fazer na hora certa. Olha para Israel. Israel é um país com 8,5 milhões de pessoas, cercada por 300 milhões de pessoas que querem aquele pedaço de chão, e ninguém consegue pegar. Por quê? Porque Deus determinou o tempo de pegar. Vai ter um tempo que vai acontecer, mas não é agora. Por quê? Porque tem uma palavra para se cumprir. Não adianta. Então tem uma coisa para acontecer. Tem uma coisa, tem um lugar, uma hora a chave vira. Eu trouxe meu filho aqui para mostrar para você, irmão. Eu olhava o Samuel jogar, eu dizia assim: eu sei que vai dar mesmo, Jesus. Franzininho, menino de apartamento, solta pipa na frente do ventilador. Menino educado. Ia jogar, os meninos falavam palavrão, e ele dizia: para que falar palavrão, cara? Não precisa disso. Eu disse: meu Deus, ele não é malandrinho, Jesus. Porque na nossa cabeça, para jogar futebol tem que ser malandrinho, porque esse é o padrão que dá certo. E a gente não acredita que daí quando o Samuel manda chamar o filho que está lá no campo, aí entra Davi com aquela funda pendurada no pescoço, de conga, de calça curta, com a camiseta da Hering. Aí você fica pensando: esse aí vai ser o rei? E Deus disse: Samuel é ele. Você diz: não, foge de todo o padrão que eu estou acostumado a ver. Mas Deus tem um padrão, irmão, e Deus só protege dentro do padrão dele. Deus só protege dentro de um padrão que Ele determinou. Olha para mim, irmãos. Vê se eu tenho cara de pastor, roupa de pastor, apóstolo.
Respeita a polícia, mano. Vê se eu tenho cara. As pessoas não podem acreditar nisso. Olha para você, se você fosse Deus, você dava um voto de confiança para você, meu filho? Não, você não dava. Você não vale nada, mas eu gosto de você. É como Deus falasse isso para você. Você não presta, mas eu te escolhi. E eu vou fazer você dar certo. Mas eu vou primeiro te libertar de todos os seus padrões, de todos os seus estímulos, de todas as suas vontades. Eu vou fazer do meu jeito. Ou você se submete ao meu jeito, ou você vai ficar na beira do caminho, lambendo o dedo enquanto os outros entram. Um dia você decidiu por Jesus. Você já decidiu por Jesus, amém? Mas todo dia você tem escolhas, e todas as tuas escolhas têm que estar submissa à decisão que você já fez um dia. Se você tiver alguma escolha que está fora da decisão que você já fez, Deus não pode te abençoar nesse lugar. A igreja, irmão, ela não é reativa, ela é proativa, profética. A igreja não tem que reagir às circunstâncias. A igreja não tem que reagir o que as pessoas acham. Eu acho que a igreja vai cuidar de sua vida. Irmãos, a igreja é proativa, profética, ela não é reativa. A igreja tem que trabalhar para se livrar da ostentação, para se livrar da ambição, amém? Da omissão. E aí, deixa eu te falar uma coisa, eu vou repetir até amanhã. O problema do Brasil não é político. Então os políticos não podem resolver. O problema do Brasil é moral, irmãos. É moral. E que só quem pode mudar isso é a igreja. E só quem pode levar a igreja para esse lugar são os líderes dela. Por isso Deus está levantando vozes proféticas, mas que não vão usar o dom para o seu bel prazer, que não vão profetizar por dinheiro, irmãos, que vão servir a noiva, vão chorar por ela. A liderança dessa igreja, ela determina o resultado da vida dessa igreja. Então eu e você precisamos pensar nisso. Qual é o verdadeiro problema do Brasil? É moral, é espiritual. E eu e você, como líderes na igreja do Senhor Jesus Cristo, eu creio que o verdadeiro problema do Brasil é a igreja sem amor, a igreja sem a presença e sem o poder de Deus, carregada de pregadores gananciosos, carregada de pregadores ostentadores. Meu Deus, a ostentação e a bênção, elas são parecidas demais, elas só têm um espírito diferente. Nós precisamos converter, irmãos. Não, mas eu não sou assim. Lá no fundo todo mundo quer uma igreja grande. Lá no fundo todo mundo quer ser mais conhecido. Tem alguma coisa errada? Claro que não, meu irmão. Deus te chamou para fazer a diferença na sua geração, mas quem é que realmente leva o crédito disso? Amém? Então quem é que leva o crédito disso? Por isso eu tenho que examinar. Examina-me, Senhor, e conhece o meu entendimento. Vê se há em mim algum caminho mau. Eu tenho que passar por esse raio-x diariamente, irmãos, para ver se eu não estou pensando primeiro em mim. Amém? O homem não pode se desconectar da fala de Deus. Irmãos, o nosso ministério tem 22 anos. A gente já viveu coisas difíceis, mas a cada assim, ano, 3 anos, 2 anos, sei lá, é como se Deus fizesse uma reavaliação para a gente, com a gente mesmo. A gente começa a olhar para dentro de casa, olhar para a nossa vida, olhar para o nosso casamento, para ver se ainda
se a gente ainda continua sendo exemplo, modelo? Se a Bíblia diz que eu tenho que ser modelo para os fiéis, você imagina para os infiéis? Eu tenho que ser modelo para quem me ouve, você imagina para quem não me ouve? Então, irmãos, Deus não quebrou seus princípios. A crise da igreja é a distância da fala de Deus. A crise da igreja não é financeira. A crise da igreja não é o contingente de pessoas. Porque se ela parar de ouvir a Deus, ela vai ouvir quem? A serpente. Ela vai ouvir o diabo. E o diabo está sempre mostrando para você que você pode ficar melhor do que Deus. O diabo quer pregar. Olha o que diz a Bíblia. Abre aí Gênesis capítulo 1, capítulo 3, vamos lá. Gênesis 3:1 diz assim, ó: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. É bobeira de vocês. Isso aí é que a igreja é a doutrina muito antiquada. Veja bem, Deus deu uma fala, e a serpente sabe o que ela está fazendo. Ela chega para a mulher e diz: Deus, foi assim que Deus disse, vocês não podem comer das árvores? Por quê? Por que ela disse isso? Porque ela não sabia qual era a árvore. A mulher diz: não, a gente pode comer de todas, menos daquela ali, ó. Só que ela acrescenta na fala de Deus. Ela diz: dela nós não podemos comer e nem tocar. Deus não falou nada sobre tocar. Tem gente que você não come da comida dele, mas você abraça, beija, toca. Mas tem crente assim, se não concorda com o que ele pensa, de mal. Não, irmãos, você pode tocar, você pode chegar perto, você pode se apreciar, você não pode se alimentar daquilo. Deus não falou que não podia tocar na árvore. Deus disse: da árvore que está no meio do jardim, dela não comereis, porque o dia que comer, certamente morrereis. Mas a mulher disse para a serpente assim: não, a gente não pode comer e nem tocar. Ela já acrescentou na fala de Deus. Não precisa acrescentar na fala de Deus, irmãos. E nós vamos acrescentando coisa na fala de Deus. A gente vai acrescentando coisa, porque agora o modelo da igreja é assim, Deus mandou fazer isso. Agora o modelo da igreja é assim, Deus mandou fazer aquilo. A gente vai acrescentando na fala de Deus, e fazendo isso nós vamos ficando desprotegidos. Irmão, tem inimigo que você vence guerreando, outros você vence se posicionando debaixo daquilo que Deus disse. Eu e você precisamos entender: Deus deu uma condição para você trabalhar no seu ministério. Amém? Amém, irmãos? Amém. Essa guerra, tem guerra que você não guerreia, tem guerra que você não guerreia. Sabe o que eu acho que a dificuldade da igreja de lidar nesse ambiente desses dias, sabe qual é? É que ela está focada nos filhos de Eli. Ela não está focada em Samuel, que está nascendo no meio disso. Ela está focada no pecado de Hófni e Finéias. Mas ela não foca que nesse meio, naquela casa de gente ruim, está nascendo e crescendo um menino abençoado, que vai mudar todo o sacerdócio dos próximos dias. A gente foca sempre na parte ruim.
Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi os pais deles para que nascesse cego? Jesus disse: ninguém pecou. João capítulo 9. Ele nasceu cego para que hoje se manifestasse nele a glória de Deus. Então, irmãos, Eli, a primeira vez que ele aparece na Bíblia, ele aparece sentado. A segunda vez que ele aparece na Bíblia, ele aparece deitado. A terceira vez que ele aparece na Bíblia, ele aparece com a cadeira encostada na estrutura. Quando trazem a notícia para que os filhos morreram, ele cai, quebra o pescoço e morre também. Então é o líder que está sentado, deitado ou encostado na estrutura. Olha as 3 vezes que Eli aparece na Bíblia, vai ver. Primeiro ele está sentado, a segunda ele está deitado, e a terceira ele está com a cadeira encostada na coluna. Fala de um líder cansado, que continua liderando sem a presença de Deus. Então vou derrubar essa igreja, vou jogar uma bomba aí nessa convenção, vou acabar com tudo. Não, Deus não vai fazer isso. Ele vai colocar um Samuel ali no meio. O problema é que quando Samuel começa a crescer, o sistema, ele quer destruir o Samuel que está nascendo, porque Samuel significa mudança. Samuel significa um sacerdócio diferente. E Samuel, embora estava ali, não vestia aquela roupa. Todos os anos Ana levava uma roupa nova para ele, uma túnica nova. Ou seja, ele estava ali dentro, mas a cobertura vinha de fora. Aleluia. Agora você imagina o coração de Ana. Pega o menino pela mão e leva o menino. Diz: ó, meu filho, você vai crescer ali naquela casa. Só tem gente endemoniada ali, meu filho, mas você fica tranquilo. Mamãe vai vir aqui todo ano e trazer uma roupa nova para você. Não veste outra roupa aqui. Não te veste de outra roupa nesse lugar. Não te veste. Daniel, não come dessa comida. Essa comida não é para você, Daniel. Então o que eu vim fazer aqui? Você veio aqui para mudar esse ambiente. Você veio aqui para transformar esse ambiente. Enquanto a igreja não entender isso, todo político, crente que vai para lá, ou vai desviar ou vai fazer negociata. Porque você vai para mudar o ambiente, não é para vestir a roupa e nem comer a comida. O problema é que nós estamos falando de filhos, de família, e nós terceirizamos a criação dos nossos filhos. Nós queremos que o Estado... Tem mãe às vezes na igreja que diz: ó, pastor, pega o filho pela mão e leva para a gente. O que foi, mano? Ó, já falei para ele em casa, se ele desobedecer, eu vou trazer ele para o pastor. Eu digo: ei, mano, cuida do seu filho você. Não terceiriza a educação deles. Irmãos, o Estado não pode educar seus filhos, porque uma geração educada derruba governo. A maior rebelião contra o sistema é uma geração educada. Não tem coisa que mais se rebela contra o sistema, é uma geração educada pelos pais em casa. É por isso que em Israel quem educa os filhos são os pais, não é a sinagoga, não é o sistema. Por isso que eles estão há milhares, há centenas de anos, há milhares de anos com o mesmo idioma, o mesmo costume e o mesmo Deus. Porque quem cria os filhos é a família. Você vai no muro lá em Jerusalém, você vê o vô, o pai, o irmãozinho mais velho, o outrozinho. Uma filhinha, o vô, o pai, o irmãozinho mais velho, tudo de metralhadora. Está lá adorando a Deus, chorando, e a metralhadora pendurada. Eu fico olhando: meu Deus, que confusão que me dá na mente. Mas você não vê ninguém atirando em ninguém. Porque eles foram ensinados a proteger um ao outro. Eles reagem, porque eles têm um voto: holocausto nunca mais. Nunca mais. É uma nação que nunca mudou de Deus, irmãos. Nunca mudou de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: se nós queremos uma nação melhor, me perdoe, Brasil,
E não me entenda mal e não me interprete mal. Eu amo a minha nação. Eu também quero o melhor para ela. Mas não é na porta de um quartel de exército que você tem que bater. Você tem que bater numa porta que nunca se fechou para você. Nós, pastores e líderes, precisamos nos converter e tirar a nossa justiça da mão de homens. A sua justiça vem do Senhor. Amém. Você acha que o homem queria sair do Éden? Ele não queria, ele só queria sair da ordem de Deus. Porque a curiosidade mata, irmão. Por que eu posso comer de tudo e menos daquela? Parece que o proibido atrai. Eu posso comer de tudo menos daquela, por quê? E a serpente diz: não, vocês podem comer tudo. É porque Deus sabe que se vocês comerem, vocês vão ficar igual a Deus. E a coisa que eles não sabiam é que eles já eram iguais. Eles já trabalhavam no mesmo propósito. Eles ajudavam, eles eram a imagem e semelhança de Deus. Você não precisa fazer nada para ser maior do que Deus. Amém, irmãos? Porque você já é parecido com Ele. Então discipular é ensinar as pessoas a viver aquilo que Deus disse. Não é ensinar a seguir um modelo de crescimento. Não é ensinar a fazer algumas coisas no serviço ministerial. Teve um irmão que um dia sentou comigo e disse assim: cara, eu tenho uma estratégia para fazer oferta na igreja. O dia que tu quiser eu te ensino. Eu não dei um soco nele porque eu sou crente, irmão. Eu aprendi a fazer oferta, sabe como? Dando. Sabe como que eu aprendi a lidar com dinheiro? Não foi estudando economia, foi obedecendo o que Deus falou, como eu deveria fazer com o dinheiro. Eu não sou economista, irmãos. Eu não sou administrador, nunca administrei nada na minha vida, nem a minha própria vida. Mas essas coisas eu aprendi ouvindo o que Deus dizia sobre elas. Eu dizia: eu vou fazer isso, eu vou abençoar pessoas, eu vou dividir o que eu tenho, eu vou multiplicar o que eu tenho, dando para os outros. Eu vou ser grande, me comportando como o menor. Eu quero ser o maior, mas eu vou ser como servo de todos. Eu vou sentar na mesa de Cristo, mas não vou procurar os primeiros lugares. Cara, tem tudo, está tudo pronto. A serpente, ela é terrível para distorcer a fala de Deus. Por favor, não acrescente nada na fala de Deus, não distorça a fala de Deus. Deus, escute isso, pode ser que isso vai bugar a sua cabeça, mas Deus não é senhor do mundo que Ele não fez pela sua palavra. Por isso que Ele diz: o mundo jaz do maligno. Deus não é senhor do mundo que Ele não criou pela palavra. Tem coisa que o homem criou e Deus não é senhor delas. Por isso Ele só é senhor de senhores. Deus não é senhor do sistema do mundo, irmãos. Deus não é senhor do sistema do mundo. Se foi você quem fez com a sua palavra, então você é o Deus desse mundo. Deus não reconhece nada fora daquilo que Ele não disse. Deus falou para Abraão o quê? Eu vou te dar um filho. Aí nasceu quem? Ismael. Aí quando Deus vai pedir o filho de Abraão, Ele diz: Abraão, me dá teu filho, teu único filho, aquele que tu amas. Aí eu pergunto: mas já existia Ismael? Deus não amava Ismael? Claro que amava, mas Deus só reconhece aquilo que está protegido pela sua palavra. Ismael também era filho. Então, irmãos, entenda,
Quando Deus pede Isaac, Ele diz: me dá seu único filho. Deus não reconhece nada fora daquilo que Ele não disse. Por isso, o ministério que não foi Deus que te deu, Ele não sustenta. O dom que não foi Deus que te deu, que você pensa que tem, Ele não sustenta. O lugar que você busca, que de repente Deus não tem para você, Ele não sustenta. Ministério só foi Deus, só é de Deus. Se Ele disse sobre isso, Ele só reconhece. Se Ele não disse, Ele não reconhece. Por isso, o lugar seguro para você não é ter uma igreja grande, é estar debaixo daquilo que Deus disse para você. Essa empresa foi Deus que te deu, Deus disse sobre ela, então ela está protegida. Fique tranquilo. Você não depende mais de dólar, você não depende de bolsa de valores, você não depende de próximo governo. Fique tranquilo. Se Deus falou, eu vou fazer, Ele vai fazer. Se foi Deus que te deu esse ministério, ninguém pode pará-lo. Mas se não foi Deus que te deu, cara, não tem como. Paulo estava preso, algemado, e ele sabia que foi o Senhor que tinha chamado ele. Ele sabia que Deus tinha chamado ele, amém? Tudo que é feito fora da palavra de Deus, você terá que usar a sua força para manter. Mas Ele ainda sustenta tudo pela palavra do seu poder. Se Deus te falou alguma vez, algum dia, e você fez aquilo que Deus te disse, fique tranquilo. Transbordará a mão direita e a esquerda, e nada vai se perder no caminho, amém? Então por isso Deus quer te tirar de um lugar de confusão e te levar para dentro daquilo que Ele disse. Deus quer tirar a igreja desse lugar de confusão desses dias e levar ela para dentro daquilo que Deus disse. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, uma vez, Salmo 62, verso 11, uma vez disse Deus e duas vezes eu ouvi. Deus não precisa dizer duas, Ele só precisa dizer uma. Eu é que preciso ouvir duas vezes. Ouvi, praticar, me perdi, volta e ouve de novo. Eu sempre vou precisar obedecer a mesma palavra. Você nunca será livre fora daquilo que Deus disse. Você nunca será próspero fora daquilo que Deus disse. Você nunca terá sucesso. Você pode fazer o que você quiser para ter sucesso na vida. Um dia o boleto chega. Você só vai ter sucesso e segurança andando debaixo daquilo que Deus te falou e Deus te disse. Amém? Você nunca será feliz vivendo fora daquilo que Deus disse. Você pode ter prazer, você vai poder ter alegrias momentâneas, mas você não vai ser um cara feliz vivendo fora daquilo que Deus disse para você. Amém, irmãos? Tá, pastor, é muito bonito o senhor estar falando, mas o que é que Deus disse? Aí você vai precisar de tempo de qualidade. Você vai precisar de tempo de qualidade com Ele, para ouvir de novo o que Ele já te disse. Deus fez o peixe e colocou o peixe aonde? Dentro d'água. Ele disse: água produz os peixes. Então ele só é seguro vivendo naquele ambiente. Ele não foi criado para viver em outro ambiente. Por isso o homem fora da ordem de Deus, ele não pode viver no Éden. Mas se ele voltar para a ordem de Deus, um dia ele voltará para o Éden. Pegou? Se o homem voltar para a ordem de Deus hoje, um dia ele vai achar o Éden de novo. Aquele que vencer comerá da árvore da vida, aquela que era proibida, que está no meio do paraíso de Deus. Na realidade a árvore da vida não era proibida. Perdão, eu coloquei errado aqui. Tinha duas árvores no meio do jardim: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Na árvore da vida eles podiam comer, eles não podiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque quando você quer tirar o conhecimento do bem e do mal da mão de Deus e trazer para a sua, você não pode mais comer da árvore da vida. Quando você quer decidir o que é bom e o que é ruim, aí a árvore da vida não te serve mais. Por isso, deixa Deus decidir para você o que é bom e o que é ruim. Continue comendo da árvore da vida. Mas não é ruim, deixa que Deus decide. Depois você vai ver que já tem muita coisa boa que vai ficar ruim, e tem muita coisa ruim que pode ficar boa.
Como assim? Continue comendo da árvore da vida. Deixa Deus trabalhar. Amém. João Batista, ele cresceu para um propósito. Enquanto ele ficou na casa do pai dele, ele estava ali no templo, ele servia. Um dia ele teve que decidir: ou eu assumo o sacerdócio do meu pai, ou eu vou para o deserto e me torno aquilo que Deus me chamou para ser. Irmão, todo animal que Deus criou, ele continuou fiel à sua ordem. O homem, me parece que é o único animal que não consegue ser fiel à ordem da criação. Por isso ele não desfruta da ordem em toda a sua totalidade. Você já percebeu que uma égua que coabita com um jumento, nasce uma mula, a mula não reproduz? Você viu que a mula não reproduz? Por quê? Porque saiu da ordem divina. E tudo que sai da ordem divina não dá continuidade. Por isso, na primeira eleição em 2018, a igreja mostrou sua força, mas agora ela precisaria mostrar sua pureza. Então o nosso problema não é mostrar força, nós continuamos mostrando. O nosso problema é mostrar a nossa pureza. Eu sei que bugou sua cabeça, bugou a minha também, mas eu preciso voltar para uma ordem divina. Então peraí, acabou? Vai ficar assim mesmo? Não. Volta para a ordem divina, que Ele vai te dizer o que vai acontecer. Uma igreja frágil, ela precisa de pessoas fortes. Mas uma pessoa forte, o poder dela não está na sua força física, está na capacidade que ela tem de se submeter à ordem de Deus. É isso que torna você forte. Por isso, diga ao fraco: eu sou forte. O Senhor está dizendo assim: ó, quando você está fraco, você me procura. Então é aí que você está forte. Mas quando você está forte, você quer me trazer para a sua força, e aí você é fraco. Alguém um dia me perguntou: pastor, como é que eu sei que eu estou bem com Deus ou estou mal com Deus? Eu digo: é fácil. Se depois que você peca, você fica bem, é porque você está mal. Mas se depois que você peca, você fica mal, depois que você xinga alguém no trânsito, depois que você briga com alguém, que discute com a esposa, que fala um palavrão, que peca mesmo na carne, você fica mal, é porque ainda tem chance, você está bem. Você está me entendendo, irmãos? Então agora, depois da decepção, igreja, era para a hora que nós deveríamos mostrar que a gente estava bem, mas a impressão que eu tenho é que a gente estava mal. E por isso todos frustraram. Não, irmãos, Deus tem uma capacidade de mostrar você para você mesmo. Cutuca alguém que está do seu lado, por favor, e diga: nós somos ministros de uma nova aliança. Nós somos ministros de uma nova aliança. Nós somos ministros de uma nova aliança com o rosto descoberto. Nós somos ministros de uma nova aliança. Paulo fala isso em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6 em diante. Nós não somos ministros da carne, não somos ministros de força bruta. Nós somos ministros de renúncias, de submissões. Nós somos ministros que vai andar debaixo da ordem de Deus, ministros que manifestam a instrução com o rosto descoberto, sem véu, mostrando a presença de Deus, Cristo em vós e a esperança da glória. Mas ainda nós estamos correndo para a igreja por um milagre, não por uma instrução. O milagre, irmãos, não aponta para a instrução. Quantos leprosos Jesus curou naquele dia? 10. Quantos voltaram para agradecer? Um só. E aquele que voltou para agradecer foi o único que recebeu a instrução de como ele poderia manter aquela cura. Porque enquanto eu correr para a presença de Deus só por um milagre,
Eu nunca serei instruído a viver em milagres. Mas quando aquele cara voltou para agradecer, Jesus disse: olha, agora você faz isso, faz assim, faz assado. Ou seja, ele provou da glória, provou do favor. Agora, com a gratidão, como foi ministrado aqui hoje na hora da oferta, a gratidão dele é voltar para agradecer. E quando ele voltou para agradecer, a gratidão, irmãos, ela abre-se uma lacuna de instrução na sua vida. A minha pergunta é: você está disposto a ouvir de Jesus o que Ele quer que você faça nos próximos dias? Nós que já experimentamos glória, nós que já fomos curados. Irmãos, Deus tem leis, mas Deus não é um conjunto de leis, Ele é um Pai. E se você não tem a revelação de Deus como Pai, te falta duas coisas: crescimento e emancipação. Porque quando eu tenho uma revelação do Pai, eu também emancipo todos que estão perto de mim. Todos me servem, mas eles são emancipados. Ninguém está preso a mim, eles estão presos a Cristo. Mas só um homem que cresceu pode entender o que eu estou dizendo. Eu não posso prender as pessoas naquilo que eu estou dizendo. Nós precisamos entender isso. Relacionamento com Deus não é para te tornar independente, é para te tornar livre. O relacionamento com Deus não te torna independente, te torna livre. Amém, irmãos? Meu Deus. Agora o diabo trabalha para você ser livre? Não. O diabo trabalhou na cabeça de Eva para ela ser independente de Deus. E o diabo sempre vai trabalhar para a gente ser independente do outro. Quando a Bíblia diz que o corpo de Cristo está unido pelos membros, por isso eu não posso sair do corpo. Deus trabalha com obediência para emancipar. E o diabo trabalha com rebeldia para tornar você uma pessoa independente de tudo. E a Bíblia é clara quando ela fala de independência. Provérbios 18 diz: aquele que se isola busca a sua própria ruína e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Amém? Eu estava lendo um artigo de Tim Keller essa semana retrasada. Não, semana passada. Tim Keller falou assim: sabe por que eu me preocupo? Porque eu esqueço da sabedoria do meu Deus. Sabe por que eu me ressinto? Porque eu esqueço da misericórdia do meu Senhor. Sabe por que eu cobiço? Porque eu esqueço da sua beleza. Sabe por que eu peco? Porque eu esqueço da sua santidade. Sabe por que eu tenho medo? Porque eu esqueço da sua soberania. Moral da história: Ele sempre lembra de mim e eu estou sempre esquecendo dele. E cada vez que eu parar de ouvir a voz de Deus, eu vou ouvir a voz da serpente. E o trabalho dela é me tornar independente, irmãos, não livre. O diabo não quer tornar você livre. Volte para a profecia, por favor. Volte para a profecia, volte para a Bíblia. Pastor, mas o senhor ouviu a situação? Embora eu acho que ainda não acabou. Mas cada nação tem o presidente que merece. Cada igreja tem o pastor que merece. Quando o povo pediu um Deus para Arão, o povo pediu um bezerro? Não, o povo disse: Arão, nos dá um Deus. Arão que fez o bezerro, o povo não pediu bezerro. O povo disse: nos dá um Deus. Arão fez um bezerro e disse: eis aí o Deus que vos tirou do Egito. O povo adorou o quê? Adorou o bezerro. Porque o povo sempre adora o Deus do seu líder. Se o Deus do líder for dinheiro, o povo vai adorar dinheiro. Se o Deus do líder for a insubmissão, ele vai adorar a insubmissão. Se o Deus do líder for o sucesso, ele vai adorar só o sucesso. Então eu e você, como líderes,
como irmãos, como servos do Senhor. O que nós estamos apresentando para as pessoas adorarem? Elas vão adorar o que a gente der. Se eu disser que essa água é ungida, todo mundo vai querer levar para casa. Se eu disser que esse pano é ungido, todo mundo vai querer. E está errado? Não, você pode ungir um pano e ele cura mesmo. Sabia que Jesus cura? Pega um pano ungido, você vai botar na enfermidade e vai curar. Eu já tive essa oportunidade, já provei muitas vezes disso. Já vi pessoas sendo curadas do câncer com lenço ungido. Mas eu nunca fiz a campanha do lenço ungido. Por quê? Porque uma manifestação não substitui uma doutrina. Manifestações, lembra dos dentes de ouro? Lembra do pessoa caía? Alguém me perguntou: pastor, por que as pessoas não caem mais? Eu digo: porque agora Deus está derrubando elas por dentro. Porque elas caíam e levantavam e viviam a mesma vida. Agora Deus está derrubando as pessoas por dentro. Agora, se não acredita nas manifestações, não, eu acredito. Se Deus não me derruba, eu me jogo, irmão. Eu não vou esperar alguém orar por mim, eu me jogo. Eu não posso ver um chãozinho bonitinho que nem esse aqui, eu me jogo para adorar. Vou perder tempo? Aleluia. Você não acredita na água ungida? Claro que eu acredito, irmãos. Eu acredito. Nós estávamos, acho que lá em Caio está aqui, lá em Mato Grosso. Nós estávamos, me deu um problema na voz, eu não conseguia falar. Uma irmã veio com aqueles olhinhos abençoados, pingou um monte de óleo. Eu orei, disse: Deus, esse óleo. A irmã disse que é bom, eu acredito nela, mas eu acredito mais na tua palavra. A irmã é muito legal, eu gosto dela, mas Senhor, se o Senhor não fizer, nada vai. Por que você ora, tem gente que não é curada? É porque não tem poder. Não, irmãos, a falta de poder na igreja não é porque alguém está sem o dom, é a falta de ouvir a Deus. Nós vamos substituindo tudo. A gente substitui tudo, irmão. Eu lembro daquele tempo que a gente ia na igreja, era tanta unção que você não conseguia enxergar às vezes as pessoas na plateia, de tanta unção que tinha, irmãos. Você olhava assim, aquela fumaça azul. Aí hoje a gente não consegue mais fazer isso, a gente compra a máquina da fumaça azul, porque a gente não entendeu que mudou o plano de Deus. Talvez Deus mudou as formas de fazer, mas a gente quer continuar ferindo a rocha. Irmãos, quando Deus muda os seus movimentos, nós não podemos continuar ferindo a rocha. Quem continua ferindo a rocha, quando Deus muda o movimento, não entra no futuro. Não entra. Então, por favor, desaprenda algumas coisas para poder entrar naquilo que Deus tem para a sua vida nesses dias. Eu quero terminar essa palavra com esse texto. Eu termino aqui, Apocalipse capítulo 11. O caldo hoje está grosso, não está? Ô Jesus, tomara que amanhã a gente enxape um pouquinho de glória, de unção, cai na unção. Mas você cai amanhã, irmão? Você promete para mim que você cai na unção amanhã? Você se joga amanhã para mim, pelo menos achar que está ungido. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Vê se você dorme com uma promessa dessa. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve nos céus grandes vozes que dizia: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciões que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tomaste o teu grande poder e reinaste.
Iraram-se as nações, e então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados mortos, e o tempo de dar recompensa aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Por que você quer destruir os que destroem a terra agora, meu irmão? Tem uma promessa ali. A injustiça desses homens imundos, um dia chegará o boleto para eles. Você deveria estar orando para Deus ter misericórdia deles. Um dia vai chegar o boleto, meu irmão. Deus te prometeu duas coisas. Ele disse que estaria com você todos os dias, e disse que tudo que você desejasse e fizesse aos outros, Ele faria por você. Então está chegando o tempo que Ele vai destruir aqueles que destroem a terra. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu santuário, e houve relâmpagos, vozes e trovões, terremotos e grande chuva de pedra. Que venha o que tiver que vir, que aconteça o que tiver que acontecer. Eu acredito que ainda não acabou. Mas que venha o que tiver que vir, que aconteça o que tem que acontecer. E se sobrar só um caco de telha para a gente se coçar, nós ainda vamos gritar para que toda a terra ouça: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim Ele se levantará contra todos os homens maus. Ele vai fazer isso porque Ele é Deus, e a sua justiça não falha. A sua justiça não falha. Então, por favor, solte todas as vozes da sua alma nesses dias. Abra mão de todos os sentimentos de frustração, de medo e de culpa, e volte para Jerusalém, volte para o lugar que o Senhor disse: ficai aqui até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Fiquem aqui. Fiquem aqui até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Hey! Aleluia! A sétima trombeta ainda não tocou. Eu não estou ouvindo ela ainda. Então deixa a iniquidade aumentar. Deixa, por favor. Você está aqui para promover, para que o amor não esfrie, não para que a iniquidade aumente. Você não está aqui para promover o cenário do fim. Não, você está aqui para promover a volta de Cristo. Então promova a volta de Cristo, não permitindo que o seu amor se esfrie. O sujo vai se sujar mais, irmãos, mas o santo vai se separar mais. Os dias vão ser mais difíceis. Os dias serão mais difíceis, mas o santo vai se santificar mais. O puro vai se purificar mais. E aquele que busca Deus vai colocar todas as suas expectativas naquilo que está vindo do céu. O homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. E essa justiça, irmão, ela não usa toga. Essa justiça, ela é divina. Descanse, irmãos. Não tenham medo. Não tenham medo. Não tenham medo. Ande num lugar em Deus. Saia de todo o ambiente de confusão. Pastor, então quer dizer que amanhã eu não vou me manifestar? Não, faça o que você entende. Mas por favor, não substitua isso. Essa não é a sua guerra.
A sua guerra é restabelecer a presença de Deus na sua casa, no seu lar, na sua família, nos seus filhos. Jesus um dia estava no jardim e ele disse para os discípulos: aí vem Satanás, e ele nada tem em mim. Em outras coisas ele estava dizendo: não tem nada meu que está com ele, não tem nada meu que está ele não tem nenhuma duplicata contra mim, ele não tem nenhum boleto contra mim. Aí vem o diabo, ele nada tem em mim. E aí Pedro puxou da espada e disse: vamos para a guerra. Disse: calma, põe a tua espada aí. Esse é o momento. Esse é o momento. Mas Senhor, descansa, Pedro. Você acha que eu não tinha capacidade de orar e derrubar tudo isso? Eu faço assim, acaba tudo. Mas não é o Brasil que eu estou querendo salvar, Pedro. É a igreja. Eu quero purificar a igreja para que ela salve o Brasil. Está me entendendo, Brasil? Eu quero purificar a igreja para que ela salve o Brasil. Entenda isso, irmãos. Por isso que se o lençol cheio de animais imundos bater na tua porta, mata e come. Como é que é? Mata e come. Por quê? Porque você não pode chamar de imundo o que Deus santifica. O Senhor está dizendo que Deus está santificando a esquerda. Não estou dizendo nada. Não ponha a palavra na minha boca. Eu estou dizendo que você precisa entender como Deus se move. Se precisar, Deus fechou o coração de Faraó para ele não deixar o povo sair. Ele disse para Moisés: você diz para Faraó deixar o povo ir, e eu digo para Faraó não deixar. Fechou? Vamos trabalhar junto. Você diz para Faraó: solta o meu povo, e eu digo para ele: não solta. Fechou, Moisés? Fechou, Deus. Você vai por ali, eu vou por aqui. Por quê? Porque para o meu povo eu vou praticar justiça, e para o povo de Faraó eu vou trazer juízo. Então como é que faz? Eu preciso aumentar um pouquinho mais a iniquidade. Como é que é? Quando a taça estiver cheia eu derramo sobre eles. Então fica tranquilo, irmão. Deixa Deus trabalhar. Você está querendo brigar com quem? Você está querendo sair no pau com quem? Você está querendo brigar com seus irmãos? Você está querendo discutir com quem? Deixa Deus trabalhar, cara. Mas Deus não perdeu o controle de nada. É você que está perdendo o controle. Meu reino não é deste mundo. Se ele fosse deste mundo, o meu rei mandava os súditos e nos tirava daqui agora. Você precisa entender quem você é, por favor. Eu não estou querendo tornar você omisso. Não, ame a terra que Deus te colocou. Trabalhe por ela. Faça o que você tem que fazer. Amém? E por favor, não culpe mais o Nordeste. Por favor. Não culpe, porque não faça isso. Isso é injusto, para não dizer maldoso. Amém? Louvado seja Deus. Quero deixar essa palavra. Minha preocupação de pregar isso era não ser mal interpretado. Mas se for também, fazer o quê, né? Ninguém é perfeito.